Bom, agora vamos entrar dentro do processo civil, né, na parte de recursos, tá? Vou falar primeiro sobre as disposições gerais. Bom, são cabíveis os seguintes recursos. Então, a gente tem que saber que eles existem. Tá? Primeiro, apelação. Segundo, agravo de instrumento. Terceiro, agravo interno. Quarto, embargos de declaração. Quinto, recurso ordinário. Sexto, recurso especial. Sétimo, recurso extraordinário. Oitavo, agravo em recurso especial ou extraordinário. E 9, embargos de divergência. Bom, 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então, qual que é a regra? A decisão continua valendo, tá? A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, ou difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, ou seja, a regra é que não impeça a eficácia da decisão. Porém, se ficar demonstrada que existe uma probabilidade de provimento do recurso e que aquela decisão ela pode que a imediata produção dos efeitos da decisão principal houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tá? Aí, nesse caso, a eficácia da decisão pode ser suspensa. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Questão boa para cair em prova. Quem tem legitimidade para interpor recurso? Então, a parte que for vencida pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, tanto como parte como fiscal da ordem jurídica. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Cada parte interporá o recurso independentemente, tá? Cada um com o seu, e no prazo com observâncias das exigências legais. Sendo vencido autor e réu, os dois, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro, tá? É o recurso adesivo, tá? Que vamos falar agora. Mas o recurso adesivo só é possível, primeiro, se autor e réu sucumbirem, tá? O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte: o recurso adesivo será dirigido a órgão perante o qual o recurso independente fora interposto. Então vai ser dirigido para o mesmo órgão perante o qual o recurso independente for interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder, tá? No mesmo prazo. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Outra questão boa de prova: só cabe recurso adesivo, só é admissível em apelação, recurso extraordinário e recurso especial. Não cabe em agravo, tá? Não cabe. O recurso não cabe, tá? Só em apelação, recurso extraordinário e recurso especial. São os requisitos para o recurso adesivo. E não será conhecido se houver desistência do recurso principal, porque ele está atrelado ao recurso principal. Se houver desistência do recurso principal, esquece também recurso adesivo. Ou se
for ele considerado inadmissível, tá? Se o recurso principal for considerado inadmissível também, entendeu? Ou seja, tudo depende. O recurso adesivo vai depender do principal, tá? O recorrido ou dos litisconsortes desistir do recurso, tá? Então, aquele que está recorrendo a qualquer tempo, tá? Lá da ação, que ele só pode desistir da ação sem a anuência do réu até a contestação, né? Até a citação, né? Diferente, o recurso pode existir a qualquer tempo, tá? Sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, se tiver mais gente, mais partes, ele pode existir do recurso a qualquer momento. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Então, a desistência do recurso não impede a análise da questão. Que tipo de questão? Aquela questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Não depende, tá? Não precisa. A parte que aceitar a decisão não poderá recorrer, tá? Mesmo que aceitar mesmo que seja tacitamente. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Considera-se a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. A omissão, né? A prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Considera-se também a aceitação tácita, tá? Não cabe recurso. Despacho não tem poder decisório, então não cabe recurso. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a Sociedade de Advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Toda decisão, o prazo já começa a correr para o recurso. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Se a decisão for proferida na audiência, tá? Essas pessoas aqui, que esses quatro, os advogados, a Sociedade de Advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou MP, são 5, então, né? Esses 5, eles vão ser intimados na própria audiência se lá for proferida a decisão. Aplica-se no artigo 231, esses 1 a 4, ao prazo de imposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório, conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Então, a princípio, a petição é protocolada no cartório. Tá? Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem, tá? Então, daquele recurso que for remetido pelo correio, tá? A data gerada para saber se esse recurso é tempestivo ou não, vai ser a data de interposição. A data da interposição vai ser a data da postagem, tá? Se esse recurso for pelo correio, a data vai ser a data da postagem. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder eles é de 15 dias. Isso é muito bom, porque é um prazo comum praticamente, né? É um prazo para todos os recursos, exceto, né? Ele está excetuando os embargos de declaração, que o prazo é 5 dias. Os outros são 15. O recorrente comprovará a ocorrência de local... o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, tá? Então, o recorrente tem que estar esperto se é feriado ou não no ato de interposição do recurso. Se durante o prazo para interposição do recurso souber o falecimento da parte ou do seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro, contra quem começará a correr novamente depois
da intimação. Então, começará a correr novamente, ou seja, zera. É interrupção, tá? Não é suspensão, é interrupção. Então, se o advogado morrer, ou sobreviver ao falecimento da parte ou do seu advogado, ou com respeito ao processo, vai ter interrupção. O prazo vai começar de novo, tá? O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo ser distintos ou opostos os seus interesses. Então, se é para beneficiar litisconsortes, pode, entendeu? Se um só, são 3 partes, um só interpôs recurso, vale para todos, salvo se distintos ou opostos os seus interesses, né? Mas todos podem se aproveitar. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Certificado o trânsito em julgado com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão-chefe da secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 dias. 5 dias, tá? Tem que dar a baixa dos autos ao juízo de origem, tá bom? Quando certificar o trânsito em julgado. E não precisa de despacho, tá? No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará pertinente o respectivo preparo, o pagamento, tá? Prepara pagamento. Então, é no ato da interposição do recurso. O recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Se tiver que pagar, tem que comprovar lá o pagamento. Tem que pagar. Inclusive, porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Tá? Se tiver que ser remetido de um tribunal para o outro, de uma comarca para outra, ou enfim, é porte de remessa, ou para o tribunal, etc. Quem vai pagar essa remessa e o retorno para os autos, tá? É a parte que está interpondo o recurso. De preparo, inclusive porte de remessa, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Esses aí não precisa de preparo. Gozam de isenção legal, são os reconhecidamente pobres na forma da lei, né? Que, os que gozem de processo gratuito, né, no caso, não paga custas, tá? E a fazenda pública, né, e suas autarquias. O porte de remessa e de retorno implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias, tá? Então, ou seja, a insuficiência do valor. Tá? Tem chance de... A pessoa tem chance, não depositou só uma parte, não depositou tudo. Tem chance? Tem. 5 dias. Intimado na pessoa do advogado, tá? É dispensado o recolhimento do porte de remessa e do retorno no processo em autos eletrônicos. Se o auto eletrônico não tem por que pagar o porte de remessa e de retorno, porque não vai ter que mandar para o tribunal. É só ele acessar lá no computador dele, né? No sistema dele. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, tá? Sob pena de deserção. Então, olha só, a gente tem daquele que depositou o preparo, só que esse valor foi insuficiente na pessoa de seu advogado para suprir isso no prazo de 5 dias. Agora, se ele não nada, tá? Que ele não comprovou, tá? O recolhimento do preparo, ele não correu nada, inclusive nem porte de remessa e retorno, então ele vai ser intimado na pessoa do seu advogado, ele tem a chance de recolher em dobro. É vedado
do preparo. Inclusive, importe de remessa de retorno no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4. A complementação, se houver insuficiência parcial do preparo. Inclusive, importe de remessa e retorno no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4. Então, na forma do parágrafo 4, que não depositou nada, então aí é vedado a complementação. Para o recorrente justo impedimento, aí sim, justo impedimento. Tá? O relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Olha só, essa decisão é irrecorrível, tá? Não adianta outra parte recorrer, falar, não, isso eu não considero como justo. Não. Se ele deu isso como justo impedimento, então essa decisão é irrecorrível e a parte vai ter 5 dias para efetuar o preparo. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação na pena de deserção. O equívoco no preenchimento da guia de custos não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver objeto de recurso. Então, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no objeto do recurso, tá? O recurso que passa valendo no lugar dela.